Então, turma, hoje eu vou falar do exercício como remédio, propondo algumas reflexões e ações, né? E nessa conversa do exercício sobre remédio, é onde eu vou parar para fazer vocês entenderem mais ainda o trabalho que eu faço dentro do Hospital das Clínicas. Essa imagem que vocês estão vendo, né? São essas pessoas de jaleco. Ah, esse aqui sou eu, inclusive. São estudantes e profissionais de educação física. Então, nessa grande equipe, né, você vê, tem alunos de mestrado, tem alunos de doutorado e alunos de graduação aqui nessa história. E essas pessoas aqui são pacientes que são atendidos pela gente. Então, a nossa história é que quando eu cheguei em Goiânia, né, os médicos vieram me procurar. Eu fui muito bem recebido por alguns colegas de educação física, o diretor e o vice-diretor me receberam com um extremo carinho e compreensão, e alguns colegas dos 50 que tem lá, uns 3 me receberam bem, mas a receptividade que eu tive no hospital foi assustadora. Os médicos me convidaram para chegar no hospital e falaram: Paulo, a gente quer que você seja chefe do setor de medicina do esporte, da faculdade de medicina. Eu falei: cara, mas pelo amor de Deus, eu sou professor de educação física, eu vou chefiar o residente, o cara que já é formado em medicina, eu vou... Não, isso é demais para mim, por 2 motivos. Um, é porque eu acho que não convém, eu não gostaria que um médico fosse chefe dos meus professores, eu acho que um professor de educação física não pode ser chefe dos médicos aqui. E outra, é que eu não quero transferir o conhecimento do exercício para médico, porque se eu transferir o conhecimento que eu tenho de tratamento de doença para médico, acabou a educação física. Então, eu fiquei muito tempo sendo assediado para entrar no hospital, até que veio a ideia da gente colocar um estágio de graduação dentro do hospital. E junto com a ideia de abrir um estágio de graduação, abriu-se uma grade chamada Educação Física, e essa grade entrou no SUS. Então, a Educação Física passou a fazer parte do SUS, e as pessoas recebiam Educação Física, o exercício como remédio, efetivamente se prescrevia que elas fossem nos procurar. Isso evoluiu para um concurso, para a contratação de profissional de educação física. E assim, a gente conseguiu coisas muito incríveis, né? A gente conseguiu que os médicos encaminhassem os pacientes mais complexos de todos. Eu costumo brincar que foi desesperador o nosso começo no hospital. A gente pisou no hospital, eu tinha 8 alunos de graduação, 3 de mestrado e doutorado, e nenhum paciente. Nenhum paciente. Porque imagina, de uma hora para outra a educação física aparece no hospital. Quem vai mandar um paciente para a gente, né? E aí, esses médicos da Liga de Hipertensão, os colegas de Goiânia sabem, o Paulo César Veiga Jardim, que era o coordenador na época, mandou o primeiro paciente. Cara, era um paciente para 11 pessoas, né? Só que, de repente, esse paciente teve um baita resultado, apareceu 2, 3, 4, de repente, o hospital inteiro não parava de mandar paciente para a gente. Então, você vê essa senhora aqui com doença de Parkinson, essa senhora chorando aqui, emocionada. Você é uma senhora com quadro de inflamação crônica severa, uma sobrevivente de câncer e com uma inflamação crônica. Essa senhora, eu vou contar a história dela no final. Esse senhor, ele tem, olha só, vou dar o play no vídeo dele, presta atenção nele fazendo supino. Olha aqui, ó, olha o pé dele mexendo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha só ele fazendo supino. Ele não para de mexer, porque ele tem uma doença que a realidade é que quem soube definir melhor a doença, por incrível que pareça, fui eu, que ele veio com um diagnóstico neurológico que eu não concordei pelo comportamento dos tremores involuntários. Ele fica parado na sua frente, ele faz movimentos de grande amplitude. Ele está parado com você, ele começa a fazer assim com o braço, ó, e ele começa a andar e pular e chutar. É uma coisa desesperadora. Ele está falando com você assim: ô, professor, tudo bem? Boa noite. Eu não estou exagerando. Se você ver a movimentação da perna dele, aí eu falei: cara, esse cara não tem o que me falar. Esse cara tem balismo, que é uma doença numa região do cérebro que controla movimentos, que executa movimentos de grande amplitude sem a pessoa querer. Então, em que momento da história um neuro pegaria um cara com uma doença rara, complexa e diria: velho, nem sei do que se trata direito, mas você precisa de exercício? Então, a gente conseguiu uma grande revolução. E o que eu tenho conversado com as pessoas, né? Eu acredito que uma das coisas mais importantes que a gente vai conseguir, não é de imediato com a franquia personal, é nós sermos a referência para os médicos. Porque o que aconteceu com a gente em 6 meses?
a gente passou a ser a estrela do hospital. Agora imagina, se a gente conseguiu isso em 6 meses, eu acho que todos vocês podem se empenhar em serem as estrelas da saúde também. Porque, como eu insisto... Então, turma, eu vou falar para vocês sobre remédio, né? E aí vem a questão, o que é remédio? Se você pegar a definição de remédio, vai chegar e vai ver uma substância ou recurso utilizado para combater uma dor, uma doença. É isso. O remédio serve para aplacar sofrimentos morais, para atenuar os males da vida. Tipo o vinho, né? O vinho é um remédio. Então, eu falei para vocês, por exemplo, do sedentarismo matando mais que o tabagismo, lembra? O quanto que o tabagismo mata por ano, o quanto que o sedentarismo mata. Eu falei para vocês que o sedentarismo era a principal causa de morte do mundo. E aí, eu mostrei para vocês um monte de dado falando assim, olha, praticante de atividade física tem menos risco de morrer, boa capacidade física. Aí, qual é a questão? Quando a gente olha isso, a gente fala, Paulo, mas você está falando do exercício como vacina. Por que eu seria importante? Porque se qualquer um fizer exercício, né, quem não ouve falar é a mesma coisa que nada, fazer alguma coisa é melhor do que nada. Ah, não, para que eu preciso de professor? Eu sei que se eu der uma volta no parque, a coisa se resolve. Só que aí, quando a gente passa para os estudos mais específicos, a gente não está mais falando das pessoas fazerem exercício para viver menos. A gente está falando das pessoas doentes fazerem exercício para se tratarem, que é o que mostra o Pedersen, a Pedersen e o Satin nesse estudo de 2015, que eles escrevem um monte de doença em que o exercício pode ser remédio. Isso porque eles esquecem várias outras. E aí vem a questão, né? Até que ponto eu estaria sendo pretensioso em falar do exercício como remédio? Lembra que eu falei um pouco desse estudo para vocês, do NACE, que ele pegou 391 artigos e ele pegou mais de 10 mil pessoas que tinham recebido exercício e quase 30 mil pessoas que tinham recebido remédio para tratar, para reduzir a pressão arterial. E ele queria saber até que ponto eu posso classificar o exercício como um bom remédio. E esse gráfico, para mim, né, que eu já falei desse estudo, por isso que eu estou passando um pouquinho rápido, ele é o melhor de todos. Porque imagina só, pessoal, se você pegar as 4 categorias, né, que seria todas juntas, incluindo as pessoas que não são hipertensas, as pessoas que têm pressão acima de 130, 140 ou 150, e ver o efeito, por exemplo, de fazer exercício aeróbio, você vê que ele é dependente da gravidade da doença. Quanto mais grave for a doença, mais o exercício funciona. Já o remédio não é tão inteligente, né? Olha só, o remédio ele vai dar a mesma coisa para todo mundo. E aí, se você pegar uma pessoa que tem uma hipertensão acima de 150, se você pegar uma combinação de aeróbio e musculação para ela, ele bate qualquer remédio desse mundo. Então, hoje, um hipertenso grave, o melhor remédio para ele é o exercício. E aí, qual é a mudança do nosso visão e do nosso paradoxo? É que antes a gente só aceitava pessoas saudáveis. Depois a gente aceitou as pessoas doentes, mas as pessoas doentes num quadro assim, né? Mais ou menos. Só que a gente está vendo que quanto mais doente a pessoa for, mais ela precisa da gente e mais ela se beneficia da gente. E aí pode pensar, mas até que ponto você está sendo pretensioso em falar que o exercício é remédio? Alguém já testou isso? O Moraes, né, que é um pesquisador brasileiro, ele pegou hipertensos de meia idade e ele fez o seguinte, ele pegou essa galera e falou, olha, vocês vão parar de tomar remédio. Imagina isso, cara, vocês vão parar de tomar remédio. O cara estava com a pressão controlada, tomando remédio, aí as pessoas pararam. O que acontece se o hipertenso parar de tomar remédio? A pressão dele sobe tudo de novo. Aí depois de 4 a 6 semanas, essa galera falou, bem, mas minha pressão sobe sem parar. O que você vai fazer comigo? Você quer me matar? É o quê? Ele falou, não, tudo bem. Agora que a cagada tá grande, eu vou te dar outro remédio. E o seu outro remédio é a musculação. Então, se você dá uma olhada no gráfico, quando ele suspendeu o remédio desses hipertensos, olha que coisa louca. A pressão dessas pessoas foi subindo, subindo, subindo. Só que aí ele começou a administrar a musculação. Em 3 meses de musculação, olha a pressão arterial desses caras. Ela voltou para os níveis de remédio.
E o que que aconteceu quando a musculação foi suspensa? Ao contrário do remédio, os efeitos permaneceram por mais tempo. Ué, mas por que que a musculação fez essa mágica? Porque junto com todos os benefícios agudos do treino, houve melhora da composição corporal, o que influencia no controle de pressão arterial. Então esse estudo diz assim, quer saber de uma coisa? A musculação é um remédio tão bom quanto o remédio que você vinha tomando antes. Porque eu posso curar a sua hipertensão dando musculação ao invés de dar medicamento. E aí vem aquela história, né? Tá, mas quanto custa tomar remédio? Ah, a pessoa tem que comprar remédio e tal. E os efeitos colaterais? Vai lá na bula ver quais são os efeitos colaterais, os outros órgãos que são afetados por isso. E aí a gente dá a musculação. O que que acontece como efeito colateral da musculação? Você ganha força. Você perde gordura, você ganha massa muscular. Então, é um remédio incomparavelmente bom. Eu falei sobre isso para vocês, né, dos níveis de força do hipertenso, e é uma história que eu conto sempre. Eu perdi o meu avô materno na coisa mais doida do mundo. O meu avô materno, ele sofreu um AVC quando ele era jovem, né? Eu era um menino, eu não tinha nem 10 anos de idade, bem antes, e aí meu avô sofreu um AVC, e qual é a recomendação que os médicos davam? Repouso. Aí meu avô ficou em repouso. Cara, a minha avó era aquela cuidadora. Ela levou o repouso tão a sério que o meu avô só andava por 3 lugares na casa. Ele andava para a cama, para uma cadeira de balanço na frente da TV e para o banheiro. Minha avó tinha tanto medo do meu avô fazer esforço que meu avô saía da cama, sentava na cadeira de balanço, minha avó botava uma bacia com água e uma escova de dente. Ele escovava os dentes em cima da bacia, cuspia, minha avó tirava a bacia e voltava para o banheiro. Aí minha avó botava no colo dele um prato de leite, cara, eu lembro da cena, um prato de leite com pão. Porque minha avó queria que meu avô não se esforçasse, então ele nem mastigar o pão, ele mastigava, ele molhava o pão no leite para não ter esforço de mastigar. O que que aconteceu? Meu avô foi perdendo funcionalidade por causa dessa recomendação de repouso. Um belo de um dia, o meu avô foi ao sanitário de manhã, ele já andava com uma bengalinha, ele não tinha nem seus 60 anos de idade, e a bengalinha escorregou. Então, quando a bengalinha escorregou, o meu avô teria que levantar do vaso sanitário usando a força das suas pernas, porque ele não teria como se apoiar na bengala. Ele tentou fazer isso, só que o esforço que ele exerceu para tentar se levantar do vaso sanitário foi tão grande que ele sofreu um acidente vascular. Aliás, ele sofreu um infarto e morreu por não ter força de levantar do vaso sanitário. Então, assim, se você olhar as pessoas, por exemplo, as pessoas morrem no inverno nos países sírios. Por que que elas morrem? Porque elas são obrigadas a tirar neve da frente da casa delas. Aí elas vão tirar neve, elas têm uma capacidade física tão baixa que quando elas metem a pá e fazem a força, aquilo se torna um esforço máximo. Por exemplo, quantos de vocês aqui tem risco de morrer levantando da cadeira que vocês estão sentados? Cara, eu levanto daqui quantas vezes eu quiser. Eu não vou morrer fazendo isso. Então, meu avô não morreu porque ele era hipertenso. Meu avô morreu por falta de força. Então, quando você olha os gráficos, né, de mortalidade dos hipertensos de acordo com o nível de força, você vê que é o dobro de chance de um hipertenso morrer se ele for mais fraco em comparação com ele for mais forte. E aí a gente fala, tá, e olha só o que eu estou falando para vocês. Isso é independente dele fumar, dele beber álcool, dele ser gordo, dele ter pressão alta, colesterol alto, glicemia alta, qualquer coisa. O risco de morrer pela baixa força, ele independe de qualquer coisa. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo que você dê remédio para o hipertenso, que o meu avô era muito bem medicado, ele morre por não ter força, entende? Então, o nosso remédio ele é muito bom. Aí a questão, né? Tá, então eu preciso treinar hipertenso. Qualquer um pode treinar hipertenso? Não é bem assim. E vocês vão começar a entender que vocês não vão seguir muitos guidelines. Paulo, por que eu preciso do treinamento técnico da franquia personal? Se eu ler o American College, vai dar bom? Não vai dar bom. Porque se você ler as recomendações das sociedades de cardiopatia, né? O que elas vão dizer? Para você pegar pouca carga e fazer muita repetição. Depois a gente vai falar sobre isso mais específico. Quem tiver apressado no Nerdflix vai ver detalhes sobre isso. Mas o que acontece quando você baixa a carga e faz muita repetição? Você trabalha mais tempo, você sobe mais sua frequência cardíaca e mais sua pressão arterial.
Então é mais seguro você botar peso para fazer menos tempo. Esse estudo do Giovag, né, ele pegou pessoas que eram revascularizadas, então pessoas com doenças cardíacas que passaram por procedimentos, e aí ela comparou a resposta de pressão arterial e de frequência cardíaca, de pegar carga alta para fazer 4, ou de pegar carga baixa para fazer 15. E olha onde chegava a pressão quando se fazia 15. Olha, bolinha preta. E olha onde chegava a pressão quando se fazia 4. Então é mais perigoso o hipertenso treinar leve do que treinar pesado. Se você vê a quanto chegava a pressão sistólica do cardiopata fazendo 15, é 176. E dele fazendo 4, 147. E olha a frequência cardíaca fazendo 15. E olha a frequência cardíaca fazendo 4. Então, se você pegar o duplo produto, cara, é mais fácil você matar um cara fazendo 15 do que 4. E o que todo mundo faz com cardiopata? Pega uma carga leve e enche ele de repetição. A gente pegou mulheres hipertensas, esse aqui tá bonitão na Saiu a foto, foto do é o negócio. aluno meu de Eu tô mestrado, Arthur tirando Wagner. foto aqui, ó. Galera, tira o microfone, por favor, dá uma olhada aí, Manel. Aí a gente botou as hipertensas para fazerem 3 de 6, 3 de 15, ao passarem 20 minutinhos sentadas. O que a gente fez? Avaliou o equilíbrio simpático-parasimpático delas, né? Por que a gente é diferente na franquia personal? Porque não é só porque a gente sabe que o exercício é importante, mas a gente sabe como fazer o exercício. É assim que os médicos confiaram na gente, porque a gente não disse para eles aquele discurso banal, exercício é importante. Não, olha só, exercício é importante, mas a gente vai tomar esse cuidado, esse. E se você quiser, a gente mostra os artigos que embasam o nosso trabalho. Então, o que a gente fez? A gente viu que a atividade simpática, que é a de estresse, olha que ela, imediatamente depois, 1 hora e 24 horas depois do exercício, com 15 repetições. Agora, olha quando a pessoa está sentada no sofá e olha quando a pessoa faz 6 RM. Então, se você fizer um treino de 6 RM, além de ser mais difícil a pessoa ter um treco na hora do exercício, todo momento depois do exercício, a modulação autonômica dela pende para um menor domínio simpático e um maior domínio parasimpático, que é o da digestão e relaxamento. Porque olha o que acontece com o parasimpático de quem faz 15. Imediatamente, 1 hora e 24 horas depois. E olha o parasimpático de quem faz 6. Então, quando você avalia o simpático ou parasimpático, cara, potencialmente, se você pegar pouca carga para fazer muitas repetições, é mais arriscado na hora e você continua botando a pessoa numa situação de risco maior por 24 horas depois do exercício. Então, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Por exemplo, diabetes, né? A gente está numa epidemia danada de diabetes tipo 2. E, galera, diabetes tipo 2 são maus hábitos. São maus hábitos que levam a má composição corporal. E o que a gente está vendo? Todo mundo, a coisa mais fácil do mundo é meter uma metformina. Quando está pré-diabético, não é quando a pessoa começa a ter uma alteração de glicemia, toma ali metformina. Mas vamos avaliar só. Imagina só, a pessoa está pré-diabética. Eu tenho 3.234 pessoas pré-diabéticas. Aí eu separo ela em 3 grupos. Um grupo eu não faço nada, deixo o pau torar para ver o que vai acontecer. Eu dou comprimidinho de farinha, né? No outro grupo eu dou metformina. E no outro grupo eu dou aconselhamento sobre estilo de vida. Vai fazer atividade física e tal. O que aconteceu? Comparado com um grupo que não fez nada, se eu desse metformina para todo mundo, eu reduziria em 31% o número de diabéticos. Pô, que massa! Então o remédio funciona. Funciona, e é isso que todo mundo está fazendo. Mas sabe o que aconteceria se eu promovesse mudança comportamental? Quase o dobro de eficiência. 58% das pessoas deixariam de ser diabético. Cara, mais da metade. Eu não estou falando nem... entenda, eu não estou falando de atividade física orientada, não. De você estar lá vendo se a pessoa faz. Eu estou falando de você ensinar a pessoa a fazer. Cara, imagina se a gente meter a mão nessa pessoa. Então, olha, agora para e bota a mão na consciência. 60% dos brasileiros têm problema de glicemia. 33% em média aí tem problema de pressão alta. Já é hipertenso. Para hipertenso, você... olha o quanto de gente nesse mundo está precisando de remédio e nem sabe que o que vocês têm é melhor do que a farmácia dá. Esse estudo eu falei para vocês brevemente, mas é só para vocês entenderem que ele é um estudo que chegou
quase 900 mil pessoas nessa revisão sistemática. E a chance de uma pessoa evoluir para diabetes, ela cai simplesmente 78%. Entende, o Brasil é o quarto país com a maior quantidade de diabéticos do mundo. Do mundo. Olha o tanto de gente que precisa de vocês. E aí, né, vem a questão, o que eu vou fazer com diabético? Cara, tudo isso vai ser detalhado mais à frente, mas a gente já vai começar, porque eu sei que tem pessoas que trabalham com isso. O que você tem que fazer pelo diabético? Ou ativar a via do eixo-mTOR, porque a via do eixo-mTOR tem uma enzima lá que você ativa, que é a fosfatidinoestrol 3 quinase, a proteína quinase B, que elas estão na via da sinalização da insulina, ou você induz supercompensação. O negócio é tão muscular no diabetes tipo 2 que tem estudo com diabético que você bota uma perna do cara para fazer HIIT e a outra perna do cara para fazer sedentário, e a perna que fez HIIT deixa de ser diabética. E a perna que ficou sedentária não é mais. Então não adianta, velho. O negócio é muscular mesmo no diabético tipo 2. Então o que o nego faz com diabético tipo 2? Bota para caminhar meia hora. Toda vez que você bota um diabético tipo 2 para caminhar meia hora, você não promoveu depressão de glicogênio e você não ativou a via do eixo-mTOR. Então o que a gente fez? A gente falou, olha, então vamos fazer o seguinte, e esse estudo, cara, é o estudo que é do coração. Simplesmente, né, quando os médicos que são super competentes, super nossos parceiros, viram que o nosso trabalho era bonito, era sério, eles passaram a querer a gente em tudo. Então tem um mutirão de diabetes coordenado pela Luciana, que é um oftalmo sensacional de Goiânia, do Banco de Olhos, uma mulher brilhante, um ser humano sensacional. E ela falou, Paulo, eu quero fazer um mutirão para ajudar os diabéticos de Goiânia. Eu quero. Então ela pegou um dia, né, em novembro, e falou, aqui a gente já vai olhar vocês e não tem negócio de marcar consulta, não. Quem estiver perdendo a visão, como ela é oftalmo, eu já vou fazer o laser aqui imediatamente, tratar a pessoa no dia. E ela fez uma estimativa, né, que ia ter 100, 200 pessoas lá procurando. Só que apareceram mais de 1.000 pessoas. E ela falou, Paulo, eu queria alguém da educação física lá para aconselhar. Caraca, a gente entrou em pânico. Imagina, 6 horas da manhã já tinha uma fila de gente. Quando a gente viu tanto de gente ficando cega, perdendo o movimento, gente amputada, em cadeirinha de roda, porque era diabético e não era tratado. Então a gente olhou aquilo e falou, meu Deus, o mundo precisa de alguém que ajude eles. E essas pessoas não tinham acesso a isso, né? E a Lu mandou ver e a gente também falou, vai, vamos nessa. E aí a minha aluna de mestrado, que está na foto, Camila Seguro, ela falou, Paulo, aquilo ali cara, a gente tem que ajudar. Aí eu falei, Camila, é seu mestrado, né? E aí ela pegou pessoas que estavam, pacientes que estavam lá e falou, vamos treinar. E aí a Camila conta uma história que ela foi para uma reunião, meio sem saber o que ia acontecer, eu estava viajando, ela entrou nessa reunião para falar com alguns médicos o que ela pretendia fazer, que era dar HIIT para essas pessoas. Só que entende que tinha gente lá que era tão complicada que não conseguia nem andar. Como é que você vai dar HIIT para uma pessoa? HIIT de bengala. Pira nisso, né? Ou eu não sei quem aí que tá, de repente a turma de Goiânia conheceu o seu Genildo Bengalinha, ele foi cobaia desse estudo. E aí ela disse que quando a médica olhou para a cara dela, falou, você é uma homicida, você é uma homicida, você é uma irresponsável, você é louca, como é que você vai fazer isso? E a mulher ficou louca e foi embora. Aí eu falei, Camila, cara, entende a médica. Na boa, eu não tô com raiva dela. Ela é preocupada com o paciente, mas imagina quantos profissionais de educação física malucos essa pessoa não viu na vida, né? Quanta gente responsável ela não viu. Qual é a referência de profissional de educação física para essa médica? É o cara que tá no Instagram botando mamilo, né, velho? A menina que mostra mais a bunda do que livro. Então, ela pensa assim, eu vou deixar um paciente com neuropatia ficando cego na mão de uma pessoa dessa? E aí depois eu me aproximei dessa médica, super parceira, super profissional, entendi, expliquei o nosso lado, ela virou a maior defensora da educação física que tem. E aí a gente pegou essas pessoas que estavam bem graves, né? Quem tem diabetes vai ver hemoglobina glicada, e separou em 3 grupos. Um grupo fazia o HIIT 2x2, 2 minutos de intervalo, 2 minutos de descanso. Um grupo fazia 30-30 e um grupo fazia o treino contínuo. Cara, a glicada dessa galera
era quase 10. Na média, você vê a hemoglobina glicada dessa turma. Gente, hemoglobina glicada de 10, 12 é foda. É assim, clinicamente muito, muito descontrolado. Sabe, uma pessoa com glicada de 10, glicemia de jejum de 140 e tantos, triglicérides lá em cima, colesterol lá em cima, é uma pessoa, olha o VO2 dessas pessoas, olha a capacidade cardiorrespiratória delas. Então a gente colocou essas pessoas para fazerem HIIT por 2 meses lá dentro do hospital. E assim, cara, teve paciente que chegava lá para treinar e antes de treinar tinha que ser atendido na sala de emergência, porque o bicho estava tendo piripaque. E olha só o que a gente conseguiu de redução de hemoglobina glicada em 2 meses. 1,8 no grupo que fez o HIIT longo. Aí você fala, Paulo, o que significa 1,8 de redução de hemoglobina glicada com exercício sem mexer na dieta? Olha, logo enquanto a gente estava fazendo esse estudo, começaram a falar sobre a semaglutida, que era o medicamento fodástico para diabetes. Era o medicamento mais top, começou a ter estudo, lançamento, uma puta de uma propaganda sobre ele. E o estudo que era mais alardeado sobre a venda desse medicamento, ele durou 6 meses. Sabe o que ele conseguiu de redução na glicada? A mesma coisa que a gente conseguiu em 2. Então esse remédio, que vai ser vendido como o remédio mais importante e o santo graal do diabetes, em 6 meses, ele faz o que o exercício faz em 2. E aí? Por que o mundo vai ouvir falar desse remédio e não vai ouvir falar de HIIT? Por que o avô de vocês, se ficar diabético, vai receber semaglutida, mas não vai receber HIIT? Entende? E qual é a questão do diabético? Ele morre por várias outras coisas, né? O diabético, ele tem problemas de lipidemia, ele tem baixa capacidade cardiorrespiratória, ele tem pressão alta. Então, uns colegas do Chile, eles, olha só que louco, né? Eles pegaram pessoas com obesidade, que podiam ser diabético, dislipidêmico e hipertenso ou saudável. E deram HIIT para essas pessoas. E o que interessa aqui é isso. A quantidade de remédios usado pelas diabéticas, ele era 24 no começo do estudo e caiu para 11. Para pressão arterial, todas pararam de tomar o remédio. E entre as diabéticas que continuaram tomando remédio, a dose caiu pela metade. Então, olha que coisa louca. Eu tinha 24 pessoas tomando metformina. Em 4 meses, dessas 24, mais da metade, 13 pararam de tomar metformina. Das 11 que continuaram, passaram a tomar só metade da quantidade. E detalhe, das hipertensas, todas foram curadas. E quais são os efeitos colaterais? Redução na circunferência de cintura e perda de gordura. No restante, nada de mal. Então, é aquela história, por isso que o exercício é a polipílula, por isso que o exercício serve para tudo, né? Reduz pressão, controla o colesterol, controla a lipidemia. E aí, aquela história, a gente começou a trabalhar então e mostrou o nosso valor no hipertenso e no diabético, que são as doenças mais prevalentes no Brasil. Só que o Brasil recebe 600 mil diagnósticos de câncer por ano. E o que acontece com as pessoas? Elas pensam, será que vale a pena eu fazer exercício? E aí, no primeiro momento, eu mostrei para vocês os dados do sobrevivente, lembra? Se a pessoa fizer musculação, a chance dela estar viva 15 anos depois do diagnóstico de câncer é 33% maior. O que eu digo? Só isso acabou com o assunto. Ah, a senhora teve câncer? Teve. Tá, eu acho bom a senhora fazer musculação. Por quê? Porque a sua chance de continuar viva aumenta 33%. Olha, se esse argumento não serve, eu não sei mais que argumento serve. Você chegar para um filho e falar, olha, é importante seu pai fazer exercício. Por quê? Porque a chance dele continuar vivo aumenta 33%. Cara, lembra do... Aí o nosso estudo se dedicou a isso, porque dentro do HC tem um grupo de referência de câncer de mama, o grupo do CORA. Então, olha só, por que a minha facilidade de conversar com vocês sobre isso? Um dos melhores grupos de cardiologia do mundo está do meu lado, que é o grupo da Liga de Hipertensão Arterial. Um dos maiores grupos de diabetes do mundo está lá. A Luciana, tratando de retinopatia diabética, ela é uma referência. Eu tenho a Dani, da Liga de Diabetes, que é uma referência.
E aí, simplesmente o Rufo, que é um representante nacional, um cara que publica na Lancet sobre câncer de mama, está do nosso lado também. E o professor Carlos Alexandre Vieira é o cara que está mais próximo do Rufo, né? Tá aqui, o Rufo Freitas Júnior. Então, assim, eu não estou contando historinha para vocês, eu estou compartilhando coisas reais. E aí a gente começou a falar sobre câncer de mama para sobrevivente. Esse aqui é o Vandão de Goiânia, que é o aluno de doutorado do Caio. E aí vocês lembram do estudo do Devin sobre a multiplicação das células cancerosas, né? 24 horas depois do HIT, o sangue extraído depois do HIT, ele faz com que as células de câncer se proliferem mais devagar. Então, assim, parece que o exercício por si só controla o crescimento do tumor. Mas por que eu passei rápido por esse estudo? Porque a derivação prática dele é muito importante. Uma brasileira chamada Camila Padilha, ela implantou tumores em ratos e após implantar os tumores nos ratos, ela ou deixou eles sedentários ou deixou eles por 4 semanas fazendo um modelo de musculação. Então eram ratos e camundongos com 2 espécies diferentes de tumor. E eles mediram a proliferação das células tumorais, o crescimento e a agressividade do tumor. Isso aqui, pessoal, é um gráfico do tamanho do tumor no ratinho. Esse é o ratinho que recebeu esse tumor. Esse é o tamanho do tumor no rato sedentário, a barrinha preta. Ou melhor, essa figura que vocês estão vendo. Olha o tamanho do tumor se o ratinho fizesse musculação, pessoal. Como eu vou negar a musculação para uma pessoa com câncer? Ah, Paulo, mas ela está em quimioterapia. Eu falei, o exercício é a melhor coisa do mundo para quem está em quimioterapia. Sabe por quê? Porque além de controlar isso, o crescimento do tumor, ele diminui a área viável do tumor. Então, você vê aqui, sempre comparando a barrinha preta e o sedentária, a barrinha cinza é o exercício. Isso daqui são 2 tipos de tumor, Pode o ser, eu Walker deixo com você 256 e o depois. Ehrlich. E aqui você vê células com meganúcleo. Olha aqui o tanto que cai as células que se reproduzem em ratos que fazem exercício, que é a barrinha cinza, em comparação com o rato que não faz exercício. Aí você fala, não, Paulo, mas a pessoa está debilitada na quimioterapia. Gente, eu preciso de profissionais que tenham conhecimento e coragem para trabalhar com gente dentro da quimio. Porque dentro da quimio, a gente pode reverter tudo que você imaginar. Por exemplo, mas a pessoa está ficando fraca na quimio. Tudo bem. Até que ponto essa fragilidade pode ser combatida pelo exercício? Se eu disser para vocês que eu consigo fazer uma pessoa entrar numa quimio e sair com mais força do que ela tinha antes da quimio. Ou seja, eu consigo fazer uma pessoa ganhar força muscular dentro da quimio. Isso não é mentira. As meta-análises sobre o tema, elas mostram que eu consigo fazer uma pessoa ganhar 36 quilos de força no leg press dentro da quimioterapia. Então, ao invés de você imaginar uma pessoa saindo debilitada da quimio, essa pessoa sai mais forte. E detalhe, ela sai com 860 gramas de músculo a mais. Você sabe o que vai acontecer quando você fizer isso com o primeiro paciente de um oncologista? Acabou. Acabou. Todos os pacientes ele vai mandar para você. Todos, todos. Só dele saber dessa possibilidade, se você quiser ser o representante da franquia personal na oncologia, eu vou falar de coração, vai faltar gente para você. Vai faltar gente para você. Se você quiser ser representante da franquia personal para hipertensão, se você quiser se especializar em um desses grupos que eu falei até agora, ou diabetes, ou hipertensão, ou onco, sem brincadeira, você chega nos principais endócrinos da sua cidade, os principais cardios, os principais oncos da sua cidade, e você faz um bom trabalho, o fluxo de pessoas que vai chegar a você, você não vai dar conta de atender. E você vai bater no peito e vai falar assim, eu estou salvando vidas. Você vai fazer sucesso na melhor parte que tem, no seu sentimento de cumprimento de dever com a sociedade, com os outros seres humanos. Então, turma, qual é o passo que nós temos que fazer? Detalhar a melhor forma de proceder com esses grupos. O intervalado é bom. Tá, o intervalado é bom. Mas qual tipo de intervalado é bom para cada grupo? Sabe? A musculação é boa. Ó, o gatão que vocês conhecem aí. Qual tipo de musculação é boa para cada grupo? Só para dar alguns detalhes para vocês, né? Sobre questões práticas. Poxa, eu mostrei aquele estudo do Arthur. Aquele estudo do Arthur falou, musculação para hipertensa é uma musculação que eu vou fazer com menos repetições e mais carga.
Eu mostrei o estudo da Camila. Qual foi o melhor resultado para o diabético? O HIIT longo em comparação com o HIIT curto. Então, a gente vai começar a ter que entender, nossos grupos, nossos detalhamentos, é isso que a gente vai fazer, qual é o remédio para cada pessoa. Porque o discurso do exercício como remédio, ele envolve várias implicações, né? Eu gosto muito da frase conhecimento é poder. Essa frase norteou a minha vida. Eu tenho poder. Às vezes as pessoas falam, Paulo, você é arrogante. Paulo, você é brigão. Paulo, você é intolerante. Cara, não é isso. É porque eu tenho que me posicionar. Eu posso me posicionar porque eu estudei. Falta de humildade não são vocês que estudaram falando. Falta de humildade é o cara que não estudou, que não passou o que vocês passaram e querer se meter na área de vocês. Pô, vocês estão aqui ralando até 10h30, 11 da noite, investindo numa franquia de personal. E aí vai chegar um cara vagabundo, que não estudou, que não investe em porcaria nenhuma, que não abriu um livro na vida e vai querer peitar vocês. Ele é que não é humilde. Ele é que não é humilde, pô. Vocês que estão trabalhando e dando melhor, vocês que estão aqui 10h30 da noite me ouvindo, depois de formado, tem gente aqui com mestrado. Vocês são humildes. Eu que sento a bunda na cadeira 10 horas por dia para estudar, eu sou humilde, porque eu estou reconhecendo que eu sei pouco e eu preciso mais. Agora, o cara que não estuda nada, chegar aqui e dizer que sabe mais que vocês, que pode meter a mão no seu trabalho, cara, na boa. Ele é que não é humilde. Então, o conhecimento, ele é poder, de fato. Mas o que o tio Ben falou para o Peter Parker, né, naquele filme do Homem-Aranha? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, a partir do momento que a gente sabe tudo isso, a nossa responsabilidade é fazer bem feito. E esse estudo é um estudo de caso publicado que ele marca muito isso. O que aconteceu um belo de um dia, né? A gente ficou tão feliz porque a gente tinha muito paciente no hospital e que a gente começou a receber tudo e dar certo em um monte de coisa. Só que, de repente, começou a chegar paciente que vocês não acreditam. Gente com metástase avançada, gente com fração de ejeção de 22%. Tinha gente que você perguntava o nome, entre cada 2 palavras a pessoa tinha que parar para respirar. Gente, velho, com diabetes descontrolada num nível que você não acreditava. Aí você falava, ué, mas tem alguma coisa errada, porque esse é o tipo de paciente que você não vê chegando para a educação física, mas eles começaram a mandar para a gente. E aí, pessoal, a gente vai contar histórias de vários deles, né? E vai conversar sobre isso quando a gente fizer as discussões de caso. Mas essa aqui, de repente, chegou uma paciente com 67 anos de idade, nunca tinha feito exercício na vida. O prontuário da mulher era desse tamanho, assim. 12 anos ela sendo atendida. Aí a gente vai olhar a evolução do prontuário dela, ela começou com diabetes tipo 2. Só que aí, a gente foi olhar os remédios que ela tomava 40 unidades de insulina. Aí você falou, minha senhora, mas a senhora não é diabética tipo 2? Meu filho, mas eu tomo tudo isso e mais insulina. Mas tem alguma coisa errada. De tanto essa mulher tomar remédio para diabetes, de forçar o pâncreas dela a trabalhar, o pâncreas dela parou. Ou seja, ela tinha que tomar insulina agora, porque ela em diabetes tipo 2, ela progrediu para tipo 1. Aí a gente foi lá, a mulher tomava uma pilha de remédio para pressão. Hipertensa, ela veio encaminhada pela Liga de Hipertensão. Aí foi medir a pressão da mulher 19/11. A mulher tomando, se eu não me engano, 4, 5 remédios, depois eu vou mostrar ali, com pressão 19/11. A gente falou, tá legal, né? Vamos medir a sua glicemia. A mulher tomando 40 unidades de insulina, metformina, a pancada toda. A glicemia dela 200. Falei, mas, pera lá. Essa mulher medicada para diabetes, com 40 unidades de insulina no lombo, mais metformina, com glicemia de 200. Tomando 4, 5 remédios para pressão alta, com pressão 19/11, me conta mais alguma coisa. Ela fala, meu filho, eu tenho 6 cateterismos. Eu falei, 6 cateterismos? Mas me conta mais o quê? Me diga, minha senhora, me conta mais alguma coisa. Ela falou, infartei mês passado. E aí? Aí você pensa, cara, esse médico me odeia, ele quer que eu mate essa mulher hoje, ou esse médico acha que eu sou super-homem. Porque se essa mulher está 12 anos no serviço de saúde e ela só piora,
Como é que alguém encaminha ela para um professor de educação física, caramba? Essa mulher não é para mim, né? Na boa. Em que médico, em sã consciência, encaminha essa mulher para um profissional de educação física? O médico que acredita no exercício. O médico que olhou e falou assim, humildemente falou, tem alguém que pode ajudar. Eu olhei essa mulher e falei, ok, mas eu preciso pelo menos ter um mínimo de segurança para trabalhar com a senhora. A mulher foi fazer o teste de esforço, 3,6 km por hora, a mulher meteu uma arritmia. O cara cancelou o teste e falou, essa mulher tá isquêmica, 3,6 km por hora. Se eu passar daqui, ela morre. A mulher chega com um laudo para mim e fala, doutor, tá aqui o exame que o senhor pediu. Cara, quando eu olho o exame, eu falo, eu achei que a coisa ia ficar boa, foi pior. Porque essa mulher não pode andar para pegar ônibus, porque essa mulher pode infartar indo pro banheiro de casa. E aí eu lembrei do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Eu falei, cara, eu estudei a minha vida inteira. Eu sou um cara que bato no peito e digo que exercício é remédio. Eu sou um cara que digo que professor de educação física é foda. Como é que eu vou mandar essa mulher para casa? Como é que eu vou olhar na cara dos meus 8 alunos de graduação, nos meus 3 alunos de mestrado e doutorado, nos meus tantos pacientes que estão aqui dentro e vou falar, hoje eu fiquei com medinho, hoje eu desisti. Pô, velho, se eu fizesse isso, como é que eu ia chegar pro médico que mandou ela para mim e falar, desculpa, doutor, eu amarelei, para mim não tá dando mais não, a coisa tá ficando feia. Exercício para mim era bom até um ponto, né? Agora eu tô cagada aqui. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu estudei para isso. A gente fez a cartilha da musculação de dose baixa. 2 sessões, essa mulher poderia ir 3 vezes por semana, mas ela ia 2, poderia ir, 2 estava bom. A gente fazia com ela 4 exercícios, com 2 séries cada um. Que coisa mais ridícula do mundo. Começou fazendo a fundo, supino, puxado e terra. Acabou o assunto. Esse era o treino da mulher. Trabalhando com margem de repetição baixa, 20 minutos cada sessão de treino. 20 minutos. Olha isso, galera. Como eu falei para vocês, né? A primeira pressão dela 19 por 11 ali. Antes e depois do treino. Olha o que foi acontecendo com a pressão dela ao longo das 31 sessões. A mulher terminou com pressão normal. A frequência cardíaca, velho, não é simplesmente que ela metia um 19 por 11, era um 19 por 11 com, pressão, com frequência de 90 BPM, paradinha, sentadinha. 10 minutos sentada, a mulher... 10 minutos sentada, pensando na vida, a mulher manda um 19 por 11 com 90 de frequência. Medicada pesada. Aí você vê que a mulher foi melhorando. Aí você pensa assim, caraca, tem alguma coisa melhor do que isso? Tem. Porque quando essa mulher chegou pra gente, isso era o que ela tomava. Olha só, para pressão, a gente tem amlodipina, a gente tem atenolol, a gente tem losartana. Só coisa, tranquilidade, né, pessoal? Aí a gente vai ver, a mulher tomava metformina, milão, tomava insulina. Para pressão tem hidroclorotiazida também. Ela tomava uma civastatina. O que acontece? Essa mulher começou a treinar com a gente. De repente ela chegava, nossa, doutor, eu tô meio tonta. Aí eu medi a pressão dela e falei, a senhora tá hipotensa. Ela falou, e agora? Mandava um zap pro médico, o médico, corta o atenolol. Maravilha. Nossa, doutor, tô meio tonta aqui, mas sua pressão tá normal. A gente chegou e falou, ih, caraca, sua glicemia tá baixando. Mandava mensagem, a médica, opa, corta aí metade da metformina. Tá. E só foi acontecendo isso. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, a pressão dela caiu e a gente foi tirando, a gente não, os médicos foram tirando medicamentos da mulher. Então, além da mulher voltar para aquele quadro clínico, ela zerou esses medicamentos, esses aqui, olha, tá vendo? Caíram pela metade e só foram mantidos esses 3. Cara, ácido acetil salicílico, civastatina e hidroclorotiazida, não tira. Para um quadro igual dessa mulher, não tira, não vale a pena tirar. Aí você fala, tem coisa melhor ainda para te contar? Tem, velho. A cara dessa mulher quando ela chegou. Essa mulher, quando chegou, ela era aquela pessoa que olhava para baixo, triste. Hoje, né? Hoje, antes da pandemia, essa mulher é aquela que chega, beija, fala, ri, tem dias bons e dias ruins, mas a mulher tem muito mais dia bom do que ruim. E olha aqui que você entende por que eu estou falando isso, né? Isso aqui é o questionário de qualidade de vida dela. Ela se dava, né, em termos de capacidade funcional 45, passou para 95. Ela se dava 51 de dor, passou para 100. Zero dor na vida. Essa mulher passou a ter zero dor na vida.
Vamos para cá, pessoal. Aspectos emocionais. Essa mulher passou a se sentir plena emocionalmente. Uma pessoa com diabetes, hipertensão, infarto, 6 cateterismos, passou a se sentir plena emocionalmente e passou a não sentir mais nenhuma dor na vida. Essa mulher subiu numa esteira para fazer um teste de esforço. Essa mulher foi até parar por fadiga na perna. Então essa mulher levou o seu esforço ao máximo do músculo sem ter nenhum risco cardiovascular. Ou seja, essa pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela. Ela pode correr atrás do neto, correr para atravessar a rua, pode subir todas as escadas do mundo, pode pegar o peso, pode fazer o que for na vida dela. Que o coração dela não sofre mais do que sofria. Que ela vai ser parada, como todos nós, pela nossa capacidade periférica e não por risco cardíaco. E aí, quando essa mulher voltou para a consulta, o médico dela olhou os exames e falou assim: meu Deus do céu, eu não acredito no que eu estou vendo aqui. O que aconteceu com a senhora? E ela falou: a melhor coisa que o senhor fez na minha vida foi me mandar para os meninos da educação física. Aqueles ali são os anjinhos do Dr. Paulo. O querido conheceu o trabalho de lá e tudo. E aí o médico olhou para ele e falou assim: eu acho que de hoje em diante a gente pode chamar eles de anjo mesmo, porque esses meninos estão fazendo milagres. Cara, então essa notícia correu e porque eu tive uma decisão na vida, né, de chegar e falar: bicho, eu vou usar meu conhecimento, eu não vou me privar, eu vou peitar as coisas, porque eu acredito nisso, eu estudo há 22 anos. Se eu correr disso, quem vai fazer? E a gente fez coisas gigantescas. Então, o que acontece, pessoal? Seria ético a gente não prescrever exercício para pessoa doente, sabe? Seria ético você ver uma pessoa com um problema de saúde e não tentar convencê-la a fazer. Eu não estou falando de ganhar dinheiro, não, gente. O dinheiro vai vir. Porque vocês vão entender que o princípio disso é ético. Se vocês conhecem um hipertenso que não faz exercício, ele pode estar tomando o remédio que for, porque se ele não ganhar força, a chance dele de morrer continua o dobro do que faz exercício. Se você conhece uma pessoa que está em quimioterapia e não faz exercício, a partir de agora você sabe que se essa pessoa não fizer exercício, ela está ferrada, o tumor vai crescer mais rápido, ela vai perder funcionalidade. Se você conhece uma pessoa que teve câncer e ela estiver em casa, você sabe que a chance dela morrer aumentou 33%. Se você conhece uma pessoa com diabetes que não está fazendo exercício, você sabe que você está aumentando a chance dela morrer em 57%. Então, na boa, não é ético. E olha, a consequência natural de vocês se posicionarem eticamente, humanamente, é que vocês vão trabalhar pra cacete. E vocês vão ser muito bem remunerados por isso. E aí, turma, vamos refletir. O que falta pra gente? Por que a gente não está lá, sabendo que isso é tão bom? Falta a gente informar as pessoas? A gente vai resolver isso para vocês. Porque teve gente na Band ontem, vai ter gente no SBT amanhã. A gente saiu na Forbes falando de negócio, mas já já a gente vai começar a meter a cara para esfregar na cara das pessoas que aquele comprimidinho que ela toma na farmácia perde para o trabalho de vocês. Falta formação, falta conhecimento. A gente vai dar isso para vocês também? Com certeza. E aí, a questão é, onde isso seria aplicável? Paulo, você está falando de hospital. Que hospital? O hospital é o nosso laboratório. O hospital é onde a gente ganha segurança e firmeza para fazer esses procedimentos. Isso que eu estou falando para vocês é para ser feito em casa. Agora, o Daniel entrou, né? A gente entrou em recesso e o Daniel falou assim: Paulo, a gente tem um aluno com polineuropatia, será que a gente pode tratar esse cara em casa? Eu falei: Daniel, obrigado por me propor isso. Vaza! Cara, a gente foi convidado para publicar isso num estudo de caso, num periódico com fator de impacto 3. Fomos convidados, não é que a gente pediu para submeter o artigo, fomos convidados. Então, assim, a gente agora vai soltar um artigo, tá na cara do gol, sobre treino sem carga. Então, na boa, gente, não é para vocês mais questionarem se, é para vocês questionarem como. Como? Agora, a partir de agora, é como. A conversa é como. Como você vai fazer para convencer qualquer doente que você esbarrar nesse mundo a fazer exercício?
E detalhe, como você vai fazer exercício com essa pessoa? Essa é a questão. Acabou, acabou. A partir desse momento, entende? Nós, da franquia personal, estamos em outro nível. Nós estamos em outro nível. Nós não estamos mais na discussão de falar assim, ah, será? Não, não, não. A gente já tem o poder. A gente já tem a responsabilidade. Então, agora a gente tem que transformar isso em mudança de comportamento. E eu estou no hospital fazendo isso, mas tudo que eu aprendi começou muito antes. Então, eu não estou falando que vocês vão para dentro do hospital, mas vocês vão levar a saúde para qualquer lugar. Seja por teleatendimento, seja porque vocês vão usar um kit de lá, seja porque vocês vão levar essa pessoa para a academia. Mas acabou. A nossa conversa agora está indo para outro nível. Então, pessoal, essas são as minhas paixões, essas são as minhas reflexões. E agora eu estou aí